Domo da Rocha, o lugar mais sagrado para o judaísmo onde judeus não podem se aproximar. Domo da Rocha ou Cúpula da Rocha é um edifício, situado no Monte do Templo, na Cidade Velha de Jerusalém, construído no século VII entre os anos de 685 a 691, sendo um dos locais mais sagrados do Islã, e uma das grandes obras da arquitetura islâmica. Sua vistosa cúpula dourada contendo mais de 8 milhões de dólares em ouro, é um dos pontos mais emblemáticos da cidade. O santuário é parte integrante do Centro Histórico de Jerusalém, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1981. A Cúpula da Rocha recebeu esse nome devido à grande rocha em seu interior, que, segundo a tradição judaica, foi o local onde Deus criou o mundo. Tudo o que existe partiu desse local. Foi nessa rocha, o topo do Monte Moriá, que Abraão preparou o sacrifício do seu filho Isaque para Deus. E onde, 1000 anos antes de Cristo, o rei Salomão construiu o primeiro templo. Mais tarde, enquanto altar, a Cúpula da Rocha teria sido o lugar de partida da Al-Miraaz, viagem aos céus realizada pelo profeta Maomé. No entanto, esta história não aparece em nenhum dos textos islâmicos até décadas após o santuário ter sido construído, o que levou alguns a acreditar que a razão principal pela qual a cúpula foi construída foi para comemorar a vitória islâmica contra os cristãos em Jerusalém e não para honrar a suposta ascensão de Maomé. Quando o segundo templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos em 30 de agosto de 70, o topo do Monte Moriá ficou exposto. Era exatamente o local que se situava o Santo dos Santos, o local mais sagrado e restrito dos antigos templos. Somente o sumo sacerdote, após rígidos preparos especiais de purificação e simplicidade extrema, podia entrar nesse local uma vez ao ano. Durante o Yom Kippur, lá dentro estava guardada a Arca da Aliança. Significava a própria sala do trono de Deus. No Santo dos Santos, a presença de Deus era revelada mais intensamente, e o sumo sacerdote citava o nome de Deus, o tetagrama. Com a destruição do templo, os judeus que restaram no que sobrou de Jerusalém iam frequentemente ao local para lamentar, banhar a pedra com azeite, rasgar as roupas e chorar. Durante as cruzadas, o local começou a ser saqueado. Partes da pedra começaram a ser arrancadas e vendidas como souvenir, o que obrigou que a pedra original fosse coberta com mármore para proteção, até que o califa Abdômen al-Malek construiu o domo e a protegeu. Quando Israel assumiu o controle sobre essa parte de Jerusalém, após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, os líderes israelenses permitiram que um grupo religioso islâmico tivesse autoridade sobre o Monte do Templo e o Domo da Rocha como forma de ajudar a manter a paz. Desde aquela época, os não-muçulmanos têm tido um acesso limitado à área, mas não têm permissão de entrar no Domo da Rocha e nem orar lá. Judeus e cristãos têm acesso à esplanada das mesquitas, local onde no passado ficava o pátio do antigo Templo de Jerusalém, porém o acesso é restrito a horários pré-estabelecidos. Deve-se respeitar os feriados islâmicos, e não é permitido nenhum tipo de demonstração de fé tanto judaica como cristã. Não é permitido entrar na esplanada com estrelas de Davi, quipá, bíblias ou crucifixos.